Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamastes quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Esta já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Joquebeia, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos medianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deixastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeté, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendente de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo.
e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um efode e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos, nos dias de Gideão. E foi-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abis-ritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os balins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jeroboal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel.